Boa noite a todo mundo que segue o meu canal, você que está pela primeira vez, muito obrigado. Hoje é sábado, aqui é sábado à noite, aqui na França, e no Brasil deve ser 4 horas da tarde, se eu não estou enganado. Obrigado por você estar aqui, tá? Muito obrigado. E hoje eu queria falar de um filme, o Livro de Li. É um filme bastante interessante, é um filme mais antigo e tal, mas acho que ele tem uma pegada interessante para trabalhar na catequese com os adolescentes, com as crianças e tal. Até porque ele é uma mistura né, de gêneros e quem sabe pode te ajudar a você a conversar um pouco com os seus adolescentes, com suas crianças e mesmo com seus adultos. Tem uma coisa aqui atrás que está me atrapalhando e está me irritando e eu vou tirar. Tá? Bom, aqui melhorou o cenário. Eu não tinha visto isso antes de começar. Então, o filme é um filme interessante. Ele tem uma pegada um pouco mais evangélica, vamos dizer assim. Os evangélicos gostam muito desse filme. Eu fiz um comentário desse filme há algum tempo atrás, acho que em 2013, 2014, por aí, quando eu comecei o canal. Depois eu desisti do canal porque tinha gente me xingando, tinha uns caras que eu conhecia em São Carlos, uns caras idiotas me xingando e tal, e eu achei isso. Acabei desistindo. Depois, numa Bienal do Livro, uma vez eu parei numa conferência, numa Bienal do Livro, e o cara estava dando conferência sobre redes sociais e ele disse uma coisa que eu guardei, e isso vou levar para mim, e depois eu sosseguei. Ele dizia que se a gente não tiver hater, é sinal de que a gente não está tendo nenhuma competência, que a gente não está fazendo nada de bom. Então, como diria o juramento do mapa do maroto, né? Juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Bom, então depois daquele dia, eu acabei ficando mais tranquilo, porque eu descobri que o hater faz parte da internet, não tem jeito. Né? Então, não tem que se preocupar, eu simplesmente, quando vem alguém me xingando, os comentários do meu canal são todos moderados. Então, quando vem alguém me xingando, eu simplesmente excluo e deixo falar. Porque é isso, faz parte do jogo. Quando a gente tem hater, sinal que a gente tem audiência, sinal que a gente tem alguma pertinência, sinal que a gente está fazendo alguma coisa. Então, para mim, tá legal. Bom, vamos lá. Então, quando a gente fala, por exemplo, o livro de Li, né, o livro de Li é um livro interessante, mas ele traz um cenário meio pós-apocalíptico, tipo depois de uma guerra nuclear. Você vê isso nas cenas, tem algumas cenas que mostram grandes crateras, e, bom, a gente vê que passou-se por uma guerra. O livro de Eli se inspira um pouco, o nome Eli se inspira um pouco, em 1 Samuel 3, capítulo 3, versículos 1 a 21, que é a história da vocação de Samuel. Samuel é um garoto, né, que é colocado para ser ensinado no templo, né, por um sacerdote chamado Eli, que é o guardião, vamos dizer assim, desse garoto. E ele faz o discipulado de Samuel, vamos dizer assim. Nesse livro de Eli, existe um certo discipulado com uma garota, que depois ela aparece no meio do filme, que se chama Sara. Ela é filha de uma senhora que está meio que escravizada, e essa senhora é cega. Né? E é uma garota bonita, uma garota assim, com certo porte psicológico, e ela é discipulada, vamos dizer assim, por ele. Essa Sara seria o que seria o Samuel na Bíblia. Ô Rafael, tudo bem com você? Eu acabei de responder os seus comentários, tá? Você perguntava sobre o pecado mortal, né? O pecado mortal não é tão comum como se prega.
Mas tá, vamos voltar. Depois você vê lá o comentário, eu deixei lá no canal. Bom, quando a gente fala, por exemplo, do livro de Eli, ele é uma certa mistura de gêneros, por exemplo. Ele está no gênero da distopia, né, tipo Blade Runner, por exemplo, né, então, um cenário pós-apocalíptico, um cenário pessimista pós-apocalíptico e tal. Tanto que você vê que a própria coloração do filme é um pouco em cinza, com pouca cor, várias cenas são gravadas no meio das sombras e tal. Né? Então ele tem essa pegada da distopia, um pouco um gênero pós-apocalíptico depois de uma guerra nuclear. Tá? Mas ele mistura um pouco o estilo faroeste americano, vamos dizer assim, né? Misturando um pouco luta, né? Não é luta com arma, mas é luta com arma branca e tudo, tá? Um pouco de karatê, de luta oriental, né? O estilo faroeste americano, meio de segunda categoria, terceira categoria, tá? E ele mistura a temática evangélica. Então ele faz essa mistura toda, a temática da Bíblia. Né? A Bíblia é tida como motivação. O enredo do filme ele joga um pouco com o fato de Eli aparecer cego, ou ser cego, ou ficar cego. Então, ele joga um pouco com essa categoria, a fé e a visão. Né? Em alguns momentos, o Eli parece que é cego, em outros momentos parece que ele enxerga, mas ele joga um pouco esse tipo de coisa. Há gente que diz, o Eli não é cego. Há gente que diz, o Eli é cego. Mas tem cenas que você parece notar que ele enxerga muito bem. Tem outras cenas que você diz, olha, mais para o final do livro ele fica cego. Né? E você vê isso bem. Então, o livro joga um pouco com essa categoria, fé e visão. Né? A fé que cega, mas a fé também que dá a visão para se andar. Tá? Você vai ver no final, não sei se eu posso dar um spoiler, não, melhor não dar um spoiler. Né? Então, o filme todo se passa, ele é um peregrino que está caminhando para o oeste, né? E o filme todo se passa pela posse do livro, e o livro é a Bíblia. Tá? Então, a posse da palavra de Deus, ele tem a palavra de Deus, ele lê, ele segue e tal, e a palavra de Deus ela é vista depois da guerra como um livro extremamente perigoso. Por isso, queimaram-se todos os textos sagrados, todos os livros. Então, ele conservou uma Bíblia, tá? E ele está de posse da palavra de Deus, e aí existe uma gangue de criminosos que quer se apossar da Bíblia. Qual é o interesse? O interesse é a cobiça, tá? Porque a Bíblia tem um grande poder de manipulação das consciências. Né? E aqui pode ser uma pegada interessante para a gente discutir com as crianças ou com os adolescentes. A Bíblia, ela deve servir para manipular as pessoas. Né? Existe, no meio do filme, você vai ver, por exemplo, o tal do vilão, o cara porque quer a Bíblia, ele diz isso. Com as palavras desse livro, as pessoas vão vir até mim e vão fazer o que eu quero. Então ele quer manipular as palavras da Bíblia, ele quer ter posse para ter posse das pessoas. Tá? Então é a cobiça, tá? A cobiça de ter mais seguidores, é a cobiça de reconstruir a igreja, que acabou, né, porque não tem mais textos sagrados, e é também a cobiça de manipular a palavra de Deus. Então, se a Bíblia foi destruída, e alguns diziam que a Bíblia e outros textos sagrados que haviam provocado a guerra, que tinham feito a guerra de religião, de civilização, aqui ele cita
o livro do Samuel Huntington, O Choque de Civilizações, né? Onde ele mostra um pouco que a religião pode levar até a guerra e quase a aniquilação das pessoas. Mas também ela pode fazer o recomeço da humanidade. Então você pega ali o Eli e a Sara, que é a moça que depois começa a segui-lo, eles são meio que o casal primordial. Em vez de a gente ter o jardim do Éden, Gênesis, nós temos o deserto. O deserto. Então, eles são meio que o casal primordial, vamos dizer assim. Ele leva 30 anos para atravessar os Estados Unidos, de leste a oeste, né? E ele tem a proteção divina, ele confia que ele tem a proteção divina. No final, né, o livro acaba com as palavras de Paulo: guardei a fé, fiz o bom combate, guardei a fé. Então, é um livro interessante, né, mas é um livro que a gente precisaria pensar na nossa catequese um dia para comentar sobre a manipulação da palavra de Deus. Eu fiz uma exposição mais ou menos simples do texto. E Rafael, você tem perguntas? Você assistiu esse filme? Eu queria saber se você já assistiu. Deixa eu ver quantas pessoas nós temos na live. Não temos muita gente. Mas importante é que isso vai ficar depois. Né? A parte boa do YouTube é que ele acaba funcionando como biblioteca. Bom, você, Rafael, você assistiu. E aí? Você tem alguma cena Então, o filme joga, Rafael, o filme joga um pouco com essa questão do casal primordial, né? E se você percebeu, por exemplo, se você assistiu os últimos filmes de Hollywood, de uns anos para cá, Hollywood tem refeito a estética. Então, por exemplo, quando se fala, você pega, por exemplo, da Netflix, quando se fala do demônio, né? Você coloca um demônio todo bonitão. Né? A estética antiga é do demônio fazer pavor. Essa estética hoje é do demônio ser sedutor. Sedutor no sentido de ser bonito. Quando você fala, por exemplo, de Eli, se você jogar com o casal primordial, Adão e Eva, vamos dizer assim, você coloca, por exemplo, o Adão um negro e a Eva uma menina nova e tal. Ele joga um pouco com com esse tipo de situação. Né? E é interessante porque faz com que a gente repense alguns conceitos muito clássicos. Por exemplo, não sei se você assistiu, mas A Cabana é um filme bem interessante. Quem sabe eu faço uma live sobre esse filme, porque ele fala sobre a Trindade e sobre o sofrimento. Sobre o sofrimento humano. Né? E ele é bem interessante. Agora, existem dois filmes A Cabana. Tem A Cabana, que é um filme de terror. E tem um filme A Cabana, que é um filme bem interessante, que mostra Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, né? O Pai como uma mulher gorda e negra, o Filho como um homem meio judeu, meio de tez meio queimada, um cara
no sentido humano, e o espírito uma japonesa, tal, uma geisha. Então, Hollywood hoje em dia trabalha com uma estética um pouco alternativa para falar de conceitos teológicos. Tem um filme muito antigo que criou muita polêmica, chamava-se Dogma, e ele apresenta Deus como uma mulher. Deu uma confusão na época, porque onde já se viu falar de Deus como uma mulher e tudo e tal. Então, como eles sabem que essas coisas pegam um pouco os clássicos, e isso dá propaganda, então também Hollywood costuma alfinetar um pouco os clássicos, porque esses tradicionalistas, esses clássicos vão acabando dando propaganda para eles, e propaganda gratuita. Deixa eu ver aqui. O engraçado no final é que mesmo diante do livro, o líder da gangue não consegue ler por estar em braille. Eu não queria dar esse spoiler, né? Como uma referência muito forte. Mesmo tendo a palavra, o Espírito não abriu os olhos dele. Sim. Eu não queria... Eu tenho até escrito aqui, está até em verde aqui, mas eu não quis dar esse spoiler, mas você acabou dando, né? Você assistiu Dogma? E o que você achou de Dogma, Rafael? Bom, eu gostaria de lembrar aos catequistas, aos que vão ver ainda essa live, que esse é um filme que deveria ser passado para a gente pensar, discutir e saber como que a gente pode ou não manipular a palavra de Deus. Tá? É um filme que tem muito de ação, tem muito de faroeste, tem muito de temática bíblica, tem muito de cenário pós-apocalíptico, mas pode nos ajudar a falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, eu não vou ficar enchendo muito linguiça aqui, mas eu vou deixar essa live gravada, caso alguém queira ver. Eu acho que vale a pena ver o livro dele. Quem sabe a Cabana e Dogma possam ser trabalhados depois. Tá? Um abraço a todos vocês, um abraço Rafael, um abraço a todos que estão na live, eu posso não ter nomeado, mas muito obrigado. Tá? Deus abençoe a todos. E se vocês puderem, por favor, deixe o seu like aqui conosco. Tá? Muito obrigado.